Eu acho que você já tem conhecimento sobre isso, mas atualmente eu ocupo o cargo de analista judiciário, área judiciária no Poder Judiciário da União. Ou seja, hoje eu sou analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. E por que eu iniciei dizendo analista judiciário do Poder Judiciário da União? É porque nós temos uma carreira única, uma carreira que é regida pela Lei 11.416/06. Então hoje eu trabalho na Justiça Eleitoral, mas se eu quiser amanhã participar de uma redistribuição para começar a trabalhar na Justiça do Trabalho, eu posso. Na Justiça Federal, eu posso. Nos tribunais superiores, STF, STJ, eu posso. Basta eu encontrar uma outra pessoa que seja desses ramos do Poder Judiciário que queira redistribuir comigo. Eu vou para a Justiça Federal, esse analista da Justiça Federal vem para a Justiça Eleitoral. E aí nós fazemos uma redistribuição. Mas o fato é que muitas pessoas sempre me perguntam o seguinte: professor, o que você fez para conseguir a aprovação no cargo de analista judiciário? É sobre esse o nosso bate-papo de hoje. Fique comigo até o final do vídeo, tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí, tudo bem com você? Eu sou o professor Fabiano Pereira, o seu mentor na preparação para concursos públicos. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre um assunto muito especial. Já é um tema que as pessoas vêm me pedindo há muito tempo e agora eu cheguei para resolver falar sobre isso. Nós vamos conversar sobre a preparação para o cargo de analista do Poder Judiciário da União. Hoje eu vou ter um foco mais específico no cargo de analista judiciário, área judiciária da Justiça Eleitoral, que é o cargo que eu ocupo atualmente. Então veja só, eu penso que uma das decisões mais acertadas que eu tomei, depois que eu comecei a me preparar para concursos públicos, foi que eu sempre tive um foco inicial. Desde quando eu comecei a dar os primeiros passos na preparação para concursos públicos, eu tinha um foco, que era o cargo de analista judiciário na Justiça Eleitoral. E por quê? Porque eu conhecia várias pessoas que já trabalhavam na Justiça Eleitoral e que falavam muito bem do órgão, tanto em relação às condições de trabalho, em relação ao ambiente, em relação aos benefícios, em relação à remuneração relativa ao cargo. Hoje, por exemplo, o analista judiciário em final de carreira, ele tem uma remuneração superior a R$20.000. Em alguns estados, como em Minas Gerais, a gente trabalha de meio-dia às 18. Então é muito difícil você conseguir realmente, na iniciativa privada, uma remuneração desse nível, trabalhando apenas de meio-dia às 18. Ficou claro para você? Então eu tinha esse foco. Mas eu tinha também a consciência de que se eu, desde o início, começasse a me preparar para o cargo de analista judiciário, aquilo ia me trazer uma série de transtornos. Por quê? Porque a quantidade de disciplinas a ser estudada era muito grande. Rapidamente, trazendo para você quais são as disciplinas hoje, por exemplo. Eu teria que estudar administrativo, constitucional, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil, em alguns concursos, noções de administração pública, português, informática, poderia estudar também, dependendo da circunstância, regimento interno, estatuto da pessoa com deficiência. Então você consegue compreender a quantidade de disciplinas que você tem que estudar para esse cargo? A quantidade realmente é muito grande. Então eu tinha a seguinte percepção: se eu já começar desde agora, focado completamente no cargo de analista judiciário, provavelmente eu só vou conseguir fechar todo esse conteúdo com a carga horária que eu tenho daqui a um ano, talvez um ano e meio. Essa era a minha percepção. E a gente sabe muito bem que o concurseiro, quando está começando, o cara quer fechar todo o conteúdo a ser estudado em no máximo 3 meses, se possível, né? Se possível, em 3 meses. Eu era até uma pessoa mais consciente, eu sabia que ia demorar um pouquinho mais. Talvez ali uns 9 meses, né? 8, 9 meses, era mais ou menos a minha programação. Mas naquele momento não era concebível para mim demorar, por exemplo, mais de um ano para fechar um conteúdo digital. Para mim não era concebível. Hoje, né, perfeitamente claro isso para mim. Mas na época não era. Então o que eu fiz? Eu adotei uma estratégia que para mim foi fundamental. Primeiro, eu comecei a focar nas disciplinas do cargo de técnico. Por quê? Porque todo o conteúdo do cargo de técnico, ele é cobrado também para o cargo de analista. Então hoje, para técnico, você vai estudar basicamente direito administrativo, direito constitucional, português, informática, estatuto da pessoa com deficiência, em alguns concursos, né, noções de administração pública e direito eleitoral. Basicamente, são essas disciplinas, que também são cobradas para o cargo de analista. Só que a quantidade de conteúdo ela é bem menor.
portanto você consegue finalizar em muito menos tempo. Só que aí eu tive uma outra sacada que foi a seguinte, ó, o conteúdo de direito administrativo que eles cobram no cargo de analista é bem maior do que o conteúdo cobrado para o cargo de técnico. Eu tive essa sacada. Portanto, quando eu fui estudar direito administrativo e outras disciplinas, eu estudava os tópicos que eram cobrados para o cargo de analista e não somente os tópicos que eram cobrados para o cargo de técnico. Portanto, automaticamente eu estava me preparando ali, tanto para o cargo de analista quanto para o cargo de técnico, em relação a essas disciplinas básicas. Então eu demorei mais ou menos um ano, foi até acima do que eu esperava, para ter uma noção básica em relação a esse conteúdo. E depois de um ano é que eu comecei a introduzir as demais disciplinas. É claro que nesse caminho, né, eu não era tão experiente assim como eu sou hoje, óbvio, mas no caminho eu tive que interromper aqui para estudar um concurso, para fazer um concurso ali, um concurso aquele outro, né? Perdi um pouco o foco. Isso acabou atrasando, lógico, essa finalização do conteúdo que eu tinha inicialmente programado. Mas o fato é que depois de um ano eu comecei então a inserir as disciplinas que estavam faltando. Civil, processo civil, penal, processo penal. Só que eu me sentia bem confortável em relação às disciplinas básicas. Então eu reduzi bastante a minha quantidade de horas estudadas para as disciplinas básicas, para focar nas disciplinas específicas, que eram as disciplinas jurídicas. E aí mais ou menos com 7, 8 meses depois, eu consegui me achar bem preparado em relação à disputa de uma vaga para o cargo de analista judiciário. Ah, então você demorou 1 ano e 7 meses para ser aprovado no cargo de analista? Não. Posso ser sincero? 3 anos para ser aprovado no cargo de analista. Com 1 ano e 7 meses, eu consegui me ver bem preparado. E aí eu fui prestando um concurso aqui, outro ali, não consegui aprovação, fiquei por causa de 2 questões, etc. E simplesmente não saía a aprovação. E o que eu fiz? Eu continuei estudando firme e forte. Nesse período em que eu focava o cargo de analista judiciário, eu fui aprovado em outros 3 concursos públicos federais. Mas o meu foco qual era? O meu foco era analista judiciário. Eu até trabalhei durante 1 semana em um concurso do Banco do Nordeste. Lá eles são seletistas, né? Então eu passei, fiquei lá 1 semana e falei, o quê? Vai mudar o meu foco completamente. Então eu abri mão desse emprego público no Banco do Nordeste para continuar estudando para o cargo de analista. Aí você pode estar imaginando, mas também, né, aposto que a mãe dele, a família dele ficou mantendo ele na boa para ele continuar estudando. Não. O que eu fiz? Eu comecei a fazer alguns bicos aqui, ministrar uma aulinha ali, uma aula particular ali, etc., ganhando um dinheirinho básico para eu me manter. Então eu não tinha luxo nenhum, também não precisava, eu não viajava, né? As minhas despesas eram muito pequenas, então eu precisava de um basicão ali para eu manter estudando. E eu tinha consciência de que se eu, por exemplo, assumisse um cargo de técnico no TRE da Bahia, assumisse um cargo de técnico bancário lá no Banco do Nordeste do Brasil, foi um concurso que eu passei também, eu tinha certeza que aquilo ali ia me tirar da disputa pela vaga de analista que estava muito próxima. Tá certo? E aí eu continuei estudando e consegui finalmente a minha nomeação para o cargo de analista. E eu fui nomeado inicialmente no cargo de analista judiciário no TRE de São Paulo. Depois eu realizei uma permuta e fui para o estado de Minas Gerais, onde eu trabalho até hoje, porque eu sou mineiro. Então, esse foi o meu percurso até ser nomeado no cargo de analista judiciário. E a grande dificuldade que eu vejo hoje, em relação aos meus alunos da mentoria, por exemplo, meus alunos do curso Passaporte da Aprovação, é o seguinte, o aluno já chega querendo focar no cargo de analista. Eu quero analista judiciário TRT, TRF, TRE, mas ele não tem essa percepção de que existe uma escadinha a ser seguida. Porque se você vai pela escadinha, você consegue fechar uma quantidade grande de disciplinas, são disciplinas básicas, num curto espaço de tempo. E se você tem aquela pressa de ser aprovado ou aprovada, você já pode ir tentando outros concursos cujas disciplinas são muito semelhantes. E depois que você começa a oferir as primeiras aprovações, os primeiros resultados positivos, aí você já começa a pensar, opa, agora eu vou focar no meu cargo que é de analista, porque eu já me sinto muito bem preparado ou preparada, agora eu tenho condições de evoluir um pouquinho mais. Mas se você já vai direto, né, com foco total no cargo de analista, eu penso que você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, porque os resultados positivos demoram muito a começar a chegar.
E aí você já está ali há um ano, mais de um ano estudando, sem ter bons resultados em concurso, sem ver que você está realmente evoluindo, porque a quantidade de disciplinas é muito grande, e você começa a se desmotivar, você começa a desanimar. Ah, concurso público não é para mim não. Ah, eu acho que eu não vou conseguir aprovação não. Isso acontece. E é isso que eu quero que você evite. Quando você opta por estudar primeiro por um grupo de disciplinas e depois ir acrescentando novas disciplinas. Então, para eu ser aprovado no cargo de analista judiciário, área judiciária, eu penso que essa decisão foi fundamental. Para mim foi fundamental. Foi essa decisão de começar a estudar disciplinas básicas e sempre manter o foco lá na frente. Opa, estou aqui nas disciplinas básicas, mas o meu foco é analista judiciário. Eu sei que daqui a alguns dias, algumas semanas, eu vou introduzir novas disciplinas no meu planejamento de estudos para chegar onde efetivamente eu quero. E foi isso que aconteceu comigo. E ó, você tem que ter em mente que se você quer um cargo de analista, ou mesmo um cargo de técnico judiciário, você quer ingressar em um cargo que integra o Poder Judiciário da União. Portanto, muita atenção, muito critério, muita sensatez, porque às vezes você está se preparando há um ano e meio, você já está querendo desistir. Você não consegue perceber quais são os benefícios que você vai ter, quais são as transformações que irão acontecer na sua vida depois que você for aprovada nesse concurso. Um ano e meio não é nada. Hoje eu olho para trás e falo, poxa, eu estudei durante 3 anos para esse cargo de analista antes de ser nomeado. Foi pouco tempo demais. Levando-se em consideração hoje a vida que eu tenho no serviço público, a qualidade de vida, a qualidade de trabalho, relações de amizade que eu tenho, eu falo, poxa, foi pouco demais. Se eu tivesse estudado 5, 6 anos, ainda assim seria pouco. Eu já tenho, por exemplo, 10 anos de tribunal. 10 anos de tribunal. Imagine só, eu estudei 3 anos e já tenho 10 anos de tribunal. E vou ter, no mínimo, aí, pela minha expectativa, né, mais 30 anos, no mínimo, de tribunal pela frente. Então é muito tempo que você vai ter usufruindo dos benefícios da carreira. Coloque isso em mente. Organize-se, realize um bom planejamento, porque você vai chegar lá. Você só não chega lá se você desistir. Desistiu, efetivamente, você não vai chegar no seu objetivo. Mas se você perseverar, se você continuar fazendo o que tem que ser feito, eu te garanto, a aprovação vai vir. Menos dia, mais dias. É só uma questão de tempo. E nesse percurso, conte comigo, porque o que eu puder fazer para tornar o seu caminho mais fácil, eu estarei aqui para apoiá-lo ou para apoiá-la. Combinado? Então, ó, clique aqui no canal, inscreva-se, depois clique no sininho e aqui embaixo eu deixei um link para você baixar um material de qualidade que vai ser muito útil no seu processo de preparação. Combinado? Nos vemos em breve. Um abraço, até mais.